Vacareza! E aí, Como é que Ivo, você tá? Como é que tá você? Tudo bom? Bem? Tudo Tudo certinho. bem, Que prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Ivo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem agora, recentemente, tem a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para tirar fake news, De vários... publicações, né, dizendo da ligação do Lula com o PCC, enfim, um monte de coisas, né, Falsas, né? falsas que são fomentadas, né, e que infelizmente ainda existem muitas pessoas incautas que até acreditam nisso e levam isso a sério. E aí eu estava pensando, e a gente estava conversando até aqui um pouquinho antes do podcast, né? Vamos falar um pouquinho desse negócio das fake news, Vacareza? Vamos lá. Porque a gente tem o seguinte, né? Se você for levar o pé da letra, analisar direitinho, a fake news existe há muito tempo. No Império Romano, o que o arauto levava lá de notícia é o que valia. Né? É o que o imperador queria, pelo menos, que valesse, né? Que fosse a verdade. Exatamente. Né? E as pessoas acreditavam naquilo piamente, mesmo que fosse um devaneio do vereador. Né? Você mesmo estava dizendo antes, né, Vacareza, que Nero mete fogo em Roma para falar que foram os cristãos. Né? Quer dizer, fake news existe e existirá sempre, né, Vacareza? Olha, Ivo, como estávamos conversando, nós temos vários exemplos de fake news na história. Não se chamava fake news porque esse nome news e o nome fake, que é um aportuguesamento ou a importação de um termo da língua inglesa, quer dizer notícias falsas. Notícias falsas, que chama fake news, que seria novas de notícias, né? Aqui a gente chama de notícias também, quais são as novas e tal. Então, você mesmo está dizendo que essas fake news são históricas. Nós lembrávamos o caso que deu na justificativa na era Vargas do Estado Novo. Foi um plano chamado Plano Cohen, que mostrava um conjunto de projetos de ação dos comunistas espalhados pelo Brasil, com mortes de pessoas, tomada de poder, intervenções na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. E com base nisso, não era com base nisso, eram medidas, porque ia ter eleição geral, conforme o que estava combinado, houve um recrudescimento do autoritarismo, da ditadura naquela época do Vargas, e começamos e enfrentamos o Estado Novo em 1937. Mas não foi só a única vez que teve isso no Brasil. Se você pegar a Guerra de Canudos, houve várias coisas falsas divulgadas e sobre o Antônio Conselheiro e sobre o povo que estava construindo uma outra forma de vida lá em Canudos. Tanto é que o Euclides da Cunha, ele era engenheiro e era jornalista também do Estadão. E foi fazer uma reportagem. E ele acabou fazendo um belíssimo livro. Os Sertões. E que tenta desmascarar. Agora, imagine como era a forma de desmascarar naquele momento. O Plano Cohen demorou 30 ou 40 anos para a gente saber que não era verdade. Os cristãos de Roma foram culpados de tocar fogo em Roma quando Nero foi quem mandou tocar fogo em Roma. E ele culpou os cristãos para justificar uma série de atividades assassinas contra os cristãos daquela época. E assim por diante. Hoje não. A tecnologia é muito positiva. Por um lado, se ela permite qualquer um produzir uma fake news ou reproduzir, ela permite você descobrir a verdade quase que em tempo real. E é isso que justificou o ministro Alexandre de Moraes tomar a medida que tomou. Então, tinha acusações falsas no site da Carla Zambelli, do deputado Bolsonaro,
e de outros, e todos vão ter que retirar do ar o que não é verdade. Então, essa forma de divulgar, na medida que a tecnologia aumenta, eu sou muito assim, otimista, que eu acho que a população vai aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo, vamos aprofundando os comportamentos civilizados, porque é uma incivilidade, né? Você inventar uma mentira e sair divulgando é uma incivilidade, é uma coisa retrógrada, incorreta. Então, acho que as novas tecnologias nos ajudam e ajuda mais pessoas a saberem o que é verdade e o que não é verdade. Então, eu acho que, além da imprensa, porque a imprensa no Brasil tem melhorado bastante por conta desse desenvolvimento da tecnologia. Porque mesmo a imprensa, às vezes, não pode fazer uma denúncia ou fazer uma divulgação de um fato que não é fato, fake news, para usar o nome do fake news, e aquilo ali vai ser desmontado em minutos. Então, nós estamos vivendo num momento complexo, mas positivo. Eu concordo com você. E tem uma coisa que é muito importante, né? Além de você estar vivendo num momento que você consegue rapidamente desmentir e que você consegue rapidamente provar que aquilo não é uma verdade, você está vivendo num momento de constatação da irresponsabilidade do ser humano. Exatamente. A irresponsabilidade é inerente a muitos seres humanos. Porque se você a partir do momento que você... Eu sou um adversário seu. A partir do momento que eu dissemino determinado fato sobre você, é uma irresponsabilidade tão grande, mas tão grande, certo? Que você não, é impossível você admitir que um ser humano pare para pensar nisso. Não é verdade? Hoje ainda a gente tem a possibilidade do desmentido mais rápido, né? Da contraprova, da prova, melhor dizendo, que aquilo é uma inverdade. Agora imagina quantas pessoas foram difamadas ao longo da existência do ser humano, né, em função de a gente não ter como você provar que não era aquilo, não era, né? É aquele negócio, né? Em determinado momento do ser humano, se dissessem que você era ladrão, era melhor você se entregar, porque na verdade, como é que você ia provar que você não era? Claro. Não é verdade? Você imagina quantas pessoas foram enforcadas? Nossa Senhora! No Velho Oeste. Alguém dizia, aquele ali é o ladrão do gado. Então, enforca. Exatamente. E, às vezes, o próprio ladrão do gado foi que acusou o outro de ladrão do gado. E hoje não. Hoje nós temos condição de buscar a verdade, porque as tecnologias, na medida que a tecnologia avança, você também pode descobrir coisas. Como a gente viu aí várias experiências, né? Essa coisa da fake news não é uma coisa só política, né? Não. As pessoas usam para difamar pessoas, para acabar com reputações, desafetos. Né? Mas, Ivo, esse assunto é um assunto extremamente profundo. Porque você começou a falar da fake news, mas tem outras coisas. São os julgamentos ou os pré-julgamentos sem as pessoas saberem exatamente o que aconteceu. Exatamente. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, isso aí não é bem fake news, mas nos remete a essa reflexão. Isso é uma questão, inclusive, filosófica. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Quando eu cheguei em São Paulo, ou pelo menos uns 5, 6 anos que eu já morava aqui, eu não me recordo direito, mas era na década de 80. Eu cheguei aqui no comecinho da década de 80. Era meados da década de 80, se eu não me engano. Tinha uma escola infantil mais ou menos bem situada, não me lembro o nome, de um casal japonês. Foi na década de 90. Foi 90? Na então já foi 15 É, anos depois que eu já estava aqui. 92. Então, 10 anos depois que eu já estava aqui. E eu lembro que houve uma das crianças, porque criança também cria coisas, então as pessoas têm que tomar cuidado, não é desconfiar das crianças. Escola Base. Era a escola base. E acabou a escola.
acabou a Acabou a reputação, família. acabou tudo. Acabou a família. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Mais uma coisa para você. É um dos grandes erros de um programa no qual eu fui âncora, no Sistema Brasileiro de Televisão, e que a gente teve que fazer a meia-culpa, Eu nem sabia disso. juntamente com o Valmir Salaro, que é um grande amigo meu, que é repórter da Rede Globo de televisão, porque todos nós da imprensa fomos induzidos, eu não consigo lembrar o nome, por um delegado que queria aparecer muito e que aproveitou-se de 4, 5 Crianças. mães ali que falaram que as crianças Foram abusadas. inclusive mães, depois a gente ficou sabendo, inadimplentes na escola. Entendeu? Só que a gente, cometendo o erro mais crasso, eu falo isso e em palestras que eu dou em faculdades de jornalismo, eu falo de um erro crasso que a gente fez. A gente não ouviu o outro lado antes de crucificar. Mas, Ivo, Entendeu? isso aqui... Mas eu queria dizer para você... Eu não sabia, nem sabia dessa... Você começou a falar, eu comecei a remeter. Mas é isso, você tem absoluta razão. Agora, isso não é novo. Eu me lembrei também de um livro do Sócrates. Sócrates nunca escreveu. Quem escreveu por Sócrates, no caso desse livro, se eu não me engano, foi Platão, tem um trecho. Porque Qual existe é o até livro? uma pegadinha que diz, escuta, você leu Sócrates? O cara fala ali, não, você não leu, você não pode ler. Qual é o livro? Eu esqueci o livro. Eu sei que tem uma passagem quando ele que é contado a condenação de Sócrates, né? E tem uma passagem que o Sócrates diz o seguinte: dado a força dos meus acusadores, eu já não sei mais nem quem eu sou. Eu estou te falando de um livro que eu li há uns 40 anos. Então... Que eu li e nem lembrava. Tem coisa, mas ele tem um trecho muito bonito. Aquilo, quando eu li, me marcou bastante. Que ele diz assim: as acusações contra mim são tão violentas e tão convincentes, elas são inverídicas, mas dado a força de quem me acusa, eu já nem sei mais quem eu sou. Se ele diz isso, imagine as outras pessoas. Estavam lá os jovens que ele educava em torno dele, que o defendia, mas ninguém o defendia mais. Tanto é que ele é condenado a tomar cicuta, que é um veneno. Exatamente. E ele toma sem resistência e morre. Foi um grande pensador, que não foi ele que escreveu, né? Exatamente. Ele foi registrado uma série de palestras orais dele. Você tocou num caso que eu acho emblemático. Por isso que eu disse, é filosófico. Aquela família, a família da escola base, foi dizimada. Acho que me parece que uma ou duas pessoas logo depois faleceram, nunca mais se reergueram. Né? A escola era uma escola até boa, tradicional da Zona Sul. Eu não me lembro se era Jabaquara, eu não lembro direito o bairro, mas era uma escola tradicional da Zona Sul. E por uma fake news, né? de mães completamente irresponsáveis, a gente já tocou aqui hoje no nosso podcast da responsabilidade, Claro. Né? Fizeram com que uma família normal, tranquila, sossegada. E o pior é que depois tudo veio à tona e não havia mais como voltar. Não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. Mas né? você falou, pegar a moral da história, porque esse assunto, como eu fui levado quando você começou a pensar que é uma questão filosófica, mas isso deve servir de uma lição para o amadurecimento da sociedade. Nós não podemos fazer pré-julgamento nem ir atrás de conversa das pessoas. Nós temos que ver qual é a verdade. Do ponto de vista filosófico, desde o direito romano, se garante o direito de defesa a todos os acusados. Então, se alguém é acusado, em vez de você ficar acusando, indo atrás, tem que dar o direito de defesa. A pessoa tem que ter o direito de se defender. É uma questão de civilização, de avanço da sociedade. E nós propugnamos que o homem seja cada vez mais humano, humanista e civilizado.
a guerra, o confronto, a destruição do adversário é coisa medieval, de atraso, não é bonito, é feio. A tortura é um crime. Você não pode achar porque a pessoa está sendo investigada, tem que ser torturado. Eu estou excluindo dessa condenação a reação natural de um indivíduo. O indivíduo está numa casa, um bandido invade a casa. A reação dele é uma coisa. A reação do Estado, a polícia matar alguém sem... É outra completamente diferente. É claro que em situações de confronto, os policiais têm que defender a sociedade. Sem dúvida, claro. Mas não pode tergiversar e aproveitar situações e ofender uma pessoa dominada. Então, essa discussão das fake news nos remete a muitas coisas e muitos passos civilizatórios. É um erro e a gente não pode apoiar a turma do fake news, a gente não pode usar de invenção contra os adversários para desmoralizar o adversário, e nos remete a fatos que não são fake news, mas que são incompreensões que já destruíram vidas. Exatamente. E não tem como ser recuperada. Vidas de pessoas que ficaram no passado, várias pessoas morreram, porque você tem 3 momentos, né? O momento que você recebe a fake news, né? A probabilidade de você digerir muito rapidamente é muito grande, então você precisa tomar muito cuidado, né? O segundo momento, né, é o problema. O segundo momento é quando você recebe a notícia de que aquilo é uma fake news, né? E o terceiro momento, que é o decisivo, certo? É você entender realmente, né, que aquilo não passou de uma fake news, porque o quarto momento é o mais perigoso. É você disseminar. É você tocar para frente. Sabendo que é uma fake news. Sabendo que é uma fake news. Né? Aí é um crime. É um crime. Aí é um crime. Exatamente. Agora, quando você recebe uma notícia esquisita ou impactante, é bom checar. Isso os meios de comunicação têm aprendido muito, viu? Tem vários, mesmo os grandes órgãos de comunicação, não sei se eu posso chamar de órgão, mas jornais, televisão. São órgãos de comunicação, veículos, né? Os veículos de comunicação é mais apropriado, eles estão checando de forma mais rigorosa o que é fake news, estão inclusive desmentindo. Olha, isso aqui não é verdade. E a gente precisa, isso vale para todos os lados. Vale tanto para a direita, para a esquerda, para todo mundo. É uma conduta que nós temos que ter, primeiro, pegando de trás para frente, como o Ivo foi pegando cada fato. Constatado que é fake news, tem que ser condenado e não divulgado. Exatamente. Notícia impactante, a gente precisa investigar. E agora, no período eleitoral, é o período rico em invenções, em as pessoas tentando enganar o outro. Não é uma fake news, mas imagina a enganação que houve em 18, muitas. O cara chega a dizer, eu não sou político, eu sou médico, eu não sou político, eu sou empresário. Quem não é político não disputa eleição. Então, para disputar a eleição, é político, já estava pensando. E uma pessoa de 40, 50 anos, 18, 60, como muitos se diziam não político, não vai lá sem querer, só vai lá querendo. Então, quem é candidato é porque é político e está querendo ser eleito. Claro. Então, a característica dele não é não ser político, ele é político, só que ele quer enganar o outro. Como houve uma demonização da política, que nós precisamos um dia tratar também. Vamos tratar. Houve uma demonização da política com uma série de divulgações que não tem nada a ver. As pessoas que queriam enganar alguns se apresentavam como não políticos. Mas a demonização que eu falei, um dia desse eu li uma fake news circulando dizendo o seguinte,
Não, porque o deputado pode se aposentar, o cara que é suplente fica lá 2 dias e pede uma aposentadoria ganhando salário integral. Isso nunca foi verdade. Não, claro que Isso não. não é verdade, não Não. existe esse tipo de aposentadoria e tem muita gente que acredita e divulga. É verdade. Recebe É verdade. e passa adiante. Então, esse momento é o momento das pessoas checarem o que é verdade ou não. Você quer ver uma coisa? Eu fui vereador por um mandato, né, na cidade de São Paulo, de 97 a 2000, né, e as pessoas sempre me diziam, né, ó, agora tá tranquilo, né? Vai se aposentar? Agora, um mandato já se aposenta. Eu falei assim, gente, então você me fala onde é que tá isso aí, que eu preciso procurar isso aí, né, porque eu não vejo. O que eu consegui foi que os 4 anos de contribuição, porque eu contribuí, Fosse pro eu agregasse INSS. ao meu tempo de trabalho Mas no isso, INSS. isso se você fizesse outra coisa, Outra atividade seria outra atividade e pagasse a Previdência, você tem incorporado. também teria incorporado. Quer dizer, Exatamente. é preciso eu não sei quem uma vez fez essa citação, e eu não vou lembrar agora, eu sei que eu li isso, né? Que existem alguns momentos, na guerra existem momentos, né? O primeiro momento é a invasão, né? É o momento do primeiro confronto, né? Que é o confronto de armas. E o segundo momento, que é tão danoso quanto esse, é o confronto de mentiras. É ou não é? Vamos só para a gente fazer a moral da história em relação às fake news, é o seguinte: vamos condenar as fake news, não vamos atrás de conversa de primeira hora, e esse momento eleitoral é um momento para as pessoas ficarem atentas. E aqueles que divulgam fake news, sabendo que é fake news, não merecem o nosso voto. Exatamente. Agora vamos mudar um pouquinho de tema. Você tocou num assunto interessante, tem relação, mas não é fake news, que são as versões da guerra. O mundo está vivendo uma guerra. Tá. E parece que de grandes proporções, apesar do cenário de operação da guerra, o confronto se Ainda ser restringir limitado, né? a alguns combatentes russos, alguns combatentes ucranianos e mais os mercenários que são contratados. A Rússia acusa a Ucrânia de contratar vários mercenários. E a Ucrânia E a faz a Ucrânia mesma coisa. Né? acusa a Rússia de contratar vários mercenários. Um lado acusa o outro de crime de guerra. Um lado acusa o outro de uma série de coisas. Ali tem versões que a gente ainda não sabe o que é a realidade. Porque, vamos pegar o caso de uma ilha, primeiro que eu não falo russo, e segundo que eu não estou lembrado do nome dessa ilha que era... Com era certeza tem um monte de consoante. A Rússia tinha tomado o poder e tinha ocupado essa ilha. A Rússia disse que se retirou para permitir que fosse escoado os grãos da Ucrânia, para o mundo sofrer menos. A Ucrânia disse que ocupou, que expulsou os russos. Essa história a gente só vai saber a realidade tempos depois. É como a Segunda Guerra Mundial. Se você assiste a Segunda Guerra Mundial, parece que a briga era os Estados Unidos, pelos filmes, se assiste os filmes de Hollywood, a briga era dos Estados Unidos contra o Hitler e contra o nazismo. Os Estados Unidos entraram no final da guerra, ganharam muito dinheiro com a guerra, porque eles forneceram armas, equipamentos, roupas, empréstimos para quem estava de fato na guerra, que era a Inglaterra e a União Soviética. E a União Soviética. Inclusive, transformando, eu não lembro agora se é a Boeing ou uma outra empresa, que era uma empresa de aviões, para fazer tanques de guerra. Para fazer tanques de guerra. É uma coisa. Não, os Estados Unidos né? ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí depois eles entraram. Entraram e foram importantes. Só sobrou para o mundo 2 bombas atômicas, a meu ver, e ao ver de vários historiadores, de pessoas analistas políticos, 2 bombas atômicas completamente desnecessárias sobre o Japão. Aí já fazia parte da disputa da geopolítica mundial. A União Soviética,
ameaçava ocupar o Japão pelo Oriente, e os Estados Unidos se apressou na guerra, soltando uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki. Né? Eu queria falar uma outra coisa agora, mudando completamente de assunto. A gente teve recentemente também, e é um negócio que vai impactar até nos primeiros índices próximos aí de inflação e tal, que é a redução do preço do álcool, né, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, em função da redução do ICMS. Evidentemente que causa um impacto financeiro, né, nas contas dos dois estados, mas uma atitude, né, no mínimo inteligente. Claro. Né, dos governantes, porque aí você consegue, porque impactar, diminuir o álcool, o combustível, né, é uma coisa que não é só a gasolina que você vai pôr no seu carro, não. É a comida, é a economia girar de novo, é tudo girar de novo, né, Vacareza? Ô Ivo, você tocou num assunto muito importante, mas também muito complexo. O que é que vai levar essa redução agora no mês de julho do preço dos combustíveis e do álcool? É a redução do imposto do ICMS, que vale até o dia 31 de dezembro. O problema do preço extraordinário dos combustíveis no Brasil não é ligado somente ao imposto. É a política de preço da Petrobras, que não foi mexida. Exatamente. Que não foi mexida. E a falta de política nos estados e no país para jogar os preços da gasolina, do álcool e do óleo diesel para baixo. Houve uma PEC agora e houve uma pressão para os estados recuarem. Os estados, você pega São Paulo, o imposto do álcool já foi 27,5%. Estava em 19%, caiu para 13%, vai reduzir ainda mais o preço do álcool. Em Minas Gerais era 22%, se eu não me engano, 23%, vai cair também para qualquer coisa em torno de 12 e pouco e vai baixar 40 centavos no preço do álcool. Isso, o ICMS do álcool. Da gasolina já foi resolvido. Isso vai ter um impacto na inflação para menos de julho. Não sei qual é o impacto, a importância desse impacto na inflação anual. Eu desconfio que vai ser muito pequena. Muito pequena. Mas em julho vai ser grande. E depois do dia 31 de dezembro, que passar a eleição, nós vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: vai ter muita fake news sem ter cara de fake news. Exatamente. Por exemplo, o governo vai dizer que baixou o preço da gasolina, sem dizer que baixou até dia 31 de dezembro. 31 de dezembro. E não vai baixar até 31 de dezembro, porque em agosto nós já vamos ter um repique da inflação. Qual é a situação que a gente está vivendo? A inflação alta, as pessoas não têm condição de comprar comida suficiente para viver. É um absurdo o nosso país, com 200 milhões de habitantes, ter apenas 50 milhões de consumidores. Você tem 50 milhões de pessoas no Brasil que pode consumir. Significa dizer um quarto, né? Um quarto da população. Um quarto da população É. pode consumir. Porque uma parte que consome, não tem condição de consumir e está passando necessidade. Ivo, eu sempre tive vontade de comprar uma galinha dessas do descarte. Eu lembro que era R$ 2,50. Eu fui ao supermercado, eu cheguei de viagem da pré-campanha, não tinha nada em casa, fui fazer o supermercado comprar fruta. Eu disse, eu vou comprar uma galinha que eu vou fazer uma surpresa para minha mulher. Minha mulher estava viajando com minha sogra, então eu disse, eu vou preparar uma galinha. Galinha aquela é a ave do descarte, a poedeira, quando fica velha. Então aquilo era R$2. Quando eu fui olhar o preço da galinha, estava R$10. Nossa. Eu imagine,
é a ave do descarte, né? Que é a ave que não está produzindo mais ovo, ela tem a carne dura. E eu ia fazer uma galinhada aí, você tem que deixar cozinhando horas e horas e horas. Então. Mas Como é as pessoas, saborosa, né? é saborosa. É saborosa. Porque lá no Nordeste também se fazia o galo, né? A galada, né? Cozinhar um galo. Aí é horas e horas e horas você cozinhando para... E quando eu olhei o preço, aí eu entendi por que estão vendendo osso a R$4, vendendo pele de frango, pé de frango, coisa que antigamente era descarte que se dava. As pessoas deixaram de comer o peito do frango para comer pé de frango. Então é uma coisa terrível, entendeu? A gente está passando uma situação no Brasil que eu não sei como as pessoas conseguem tratar com naturalidade, porque está generalizado. Você para no semáforo, eu nunca vi tanta gente pedindo ou trabalhando. E aí você pega aquela pessoa que está vendendo um pacotinho de bala por R$2, ele ganha ali 10 centavos, 20 centavos num pacotinho daquele. Passa o dia inteiro para ganhar R$20 ou R$30. Então, onde é que ele vai comer? Como é que vai sustentar a filha, o filho, a família? O aluguel. O aluguel. Claro. Uma parte dessas pessoas já estão morando na rua, Ivo. Exatamente. Então, você passa... A Praça da Sé está insuportável, entendeu? É coisa de você chorar. Eu passei na Praça da Sé. Parece uma avenida de barracas, né? E a Paulista, ali em frente ao MASP, nossa, tem muita gente morando ali. Morando. E com criança. Imagina um dia de chuva, de frio. Hoje, por exemplo, que está frio. Nós estamos aqui, eu estou de manga comprida, você está com uma bela camisa de couro, certo? Mas a gente está dando risada porque a gente está assim. Não, porque a gente tem como você tem razão absoluta. Então, eu queria fazer também um apelo assim da solidariedade, a solidariedade invisível. Não precisa fazer propaganda. Eu conheço várias pessoas que estão doando roupa, que estão doando comida, que estão... É uma campanha solidária. Eu mesmo já fiz várias doações, mas isso eu não uso na pré-campanha, não vou usar, não deveria nem ter falado assim, mas nós precisamos ajudar as pessoas, porque o governo tem falhado na política econômica, porque você vai resolver o problema da miséria não é dando comida. Nós temos que chegar num momento de ninguém precisar ter Bolsa Família. Nós temos que chegar num momento no país que todo mundo tem emprego ou tenha salário, porque vai chegar um momento que o emprego vai desaparecer, mas tem que ter salário. Claro. Então você vai resolver com redução de jornada de trabalho, com a renda cidadã, que é todo mundo ter um padrão de renda e, se não tiver, ser complementada, e com políticas de desenvolvimento econômico que gerem empregos. E que esse desenvolvimento econômico, uma parte desses lucros, se revertam para todos os habitantes de cada país. E quando resolver o problema do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, nós temos que pensar também, não só nesses países, mas na África, claro. Nos países pobres aqui da América Latina. É verdade. Porque todos são seres humanos e todos merecem viver bem. Um caminho da civilização é você ter educação para todos, saúde para todos, moradia para todos e alimentação para todos. Então, nós temos que chegar num mundo que as pessoas não precisem se perguntar o que é que eu vou comer amanhã. Então, esse é o caminho da civilidade. Isso é verdade. Então, a gente começou falando da inflação, eu divaguei para esse lado, mas eu vou voltar para a inflação. A queda da inflação de julho não pode ser visto como uma coisa que resolveu o problema da inflação no Brasil. Não. É bom, vai cair o preço do álcool, mas não vai resolver o fundamental, porque não foi mexido
no problema central, que é a política de preços da Petrobras. Da Petrobras. Né? Então foi baixado o imposto. Porque se baixar lá... E mesmo assim está muito alto. Não, e se a política é outra na Petrobras e você baixa o imposto aqui, claro, está claro que vai ser muito menor o preço do combustível. Deveria ser muito menor. Mas infelizmente tem essa coisa. Eu só queria dizer uma coisa, você tocou no assunto da gente, da solidariedade, e tem muita gente que parte de um princípio, para a gente terminar, eu só queria dizer isso, tem muita gente que parte de um princípio que é muito, muito errado. Sabe? A pessoa vê uma pessoa num farol, num semáforo, pedindo, enfim, uma menina com uma criança no colo. A primeira coisa que a pessoa pensa não é que essa pessoa pode ter sofrido com os problemas todos que a gente está sofrendo. Não. É vagabundo. Né? Não sei o quê. Quer trabalhar? Tem trabalho. Não é, gente. Não é. A gente não pode medir todo mundo pelo erro. A gente tem que medir todo mundo pela circunstância. Exatamente. Pelo problema enfrentado. Exatamente. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu quero terminar rápido o podcast, sabe por quê? Eu preciso correr lá no posto de gasolina e encher de álcool meu carro. Dia 31 de dezembro já acabou o negócio. Mas, Ivo, nós tratamos de diversos assuntos e hoje nós deixamos algumas questões filosóficas. Exatamente. Que é muito importante. Da fake news, tratamos da discussão sobre a verdade. A verdade é uma transição histórica, né? Cada momento histórico você tem uma verdade. Agora, nenhum fato pode ser visto de forma absoluta. Claro. Mas quando a gente, reduzindo essa discussão mais filosófica, entrando na fake news, nós fizemos uma manifestação clara de repúdio a qualquer tentativa de fake news. Exatamente. E as pessoas têm que repudiar e não aceitar aqueles divulgadores de fake news ou aqueles que querem enganar. Tipo, não sou político, estou aqui só por acaso, apareci aqui. Como diz um chavão, e os chavões são chatos porque várias pessoas repetem, mas eles vêm tem uma certa profundidade. Jabuti não sobe em árvore. Não sobe em árvore, não. Se está lá... Está lá, alguém colocou. Alguém colocou. Então, o cara que é candidato, ele não pode dizer que não é político. Ele é primeiramente político. Claro. Depois as outras nenhuma. Coisas. Bom, também tratamos da solidariedade. Isso é muito importante. E tratamos do impacto que nós vamos ter agora no mês de julho, para menos da inflação de julho. Não é a inflação geral do país. Não. A inflação e de nem julho, vai minorar a situação do povo. Eu não sei quanto vai baixar na carne, quanto vai baixar nos transportes, quanto vai baixar na carestia da vida das pessoas. É verdade. Provavelmente não vai ter nenhum impacto. Apenas o combustível. Bom, Vacareza, grande abraço. Um abraço, Ivo. Estamos aqui semana que vem. Estamos aqui novamente. Tá bom, então. Tchau.